Para o filósofo e teólogo Reinhold Niebuhr, a revelação divina é a base para a compreensão dos acontecimentos históricos. O modo como Niebuhr, porém, entende essa compreensão da história rendeu várias disputas teológicas. Niebuhr pretendeu mostrar a relevância da fé religiosa diante dos problemas da vida secular, mesmo problemas políticos, econômicos e etc. Porém, o autor do livro base para esse vídeo, William Drey, tem várias críticas a Niebuhr. Diz que sua linguagem é esquivamente teológica e seus argumentos irritantemente frouxos e repisados. Tenso. A visão da história de Niebuhr contrasta com a visão grega clássica, sobretudo socrático-platônica. Para estes gregos, o processo histórico é reflexo de certas formas racionais não temporais. O pensamento transcende a vida e, por isso, afasta a atenção daquilo que deveria ser considerado caracteristicamente histórico. Niebuhr também se opõe à moderna visão ocidental que vê o significado da história nos efeitos da liberdade humana direcionada para um progresso interpretado de diversas maneiras, domínio da natureza, bem-estar físico ou social, democratização da sociedade, etc., o que demonstra uma desastrosa ingenuidade, uma crença falsa na proporção entre liberdade e virtude, porque o domínio sobre o mundo não necessariamente vem acompanhado do domínio do ser humano sobre si mesmo e sobre suas más inclinações. Diz Niebuhr, a sociedade industrial moderna dissolveu as antigas formas de autoritarismo político, mas as tiranias que brotaram do seu solo revelaram-se mais brutais e vergonhosas que as anteriores. O cristianismo não padece dessa ingenuidade moderna porque ele tem consciência de que o mal que a história evidencia não é algo acidental. O ser humano tem concupiscência, que é uma tendência a se rebelar contra Deus e contra os seus semelhantes em proveito próprio. E essa tendência existe também na humanidade entendida como coletividade. A história até pode ser compreendida como progresso, uma liberdade e tudo mais, mas esse progresso não implica superioridade moral. De acordo com a visão moderna, a história vai redimindo o homem da natureza, mas para o cristianismo a história não é redentora. Para Niebuhr, o domínio da soberania divina fornece uma estrutura geral de significação para a história. Existe um poder mais forte que qualquer vontade humana atuando na história. E a soberania de Deus é a base para a concepção de uma legítima história universal. Mas como se manifesta essa soberania de Deus? Primeiramente, nas inevitáveis falhas a que são levados os homens quando estes pretendem concretizar as suas pretensões de se tornarem os centros do significado da história. E segundo, na graça que se manifesta quando o mesmo homem renuncia a essas falsas pretensões. A história, portanto, revela a luta de Deus para vencer os aspectos corruptos da natureza humana. A providência de Deus não interfere na história como milagre e ação extrínseca, mas de maneira imanente ao próprio processo histórico, similar ao modo como a razão rege a história em Hegel. Mas a dialética entre providência divina e ação humana em Niebuhr não se conclui numa síntese, mas com uma ironia. A ironia do contraste entre as pretensões do homem e as suas realizações efetivas. Niebuhr se expressa assim: o drama total da história humana está sob controle de um juiz divino, que ri das pretensões humanas, sem se mostrar hostil às aspirações dos homens. O juízo se transmuta em perdão, se resulta em desaparecimento das pretensões e num dispor os homens a um contrito reconhecimento da vaidade de sua imaginação. Significado e obscuridade. Niebuhr, forçado a reconhecer que as provas da soberania divina, passíveis de observação no fluxo da história, são obscuras e imprecisas. Os julgamentos morais são executados na história, insiste ele, mas jamais com precisão. Em verdade, a pretensão e o mal humanos parecem gozar de longos períodos de imunidade, embora em razão da graça divina haja novos começos na história e processo histórico globalmente considerado.
não aparece como progressivamente emancipado do mal. O motivo dessa obscuridade moral residual está no fato, já assinalado, de que a providência não opera através de intervenções miraculosas, utiliza os instrumentos históricos, e estes são sempre moralmente deficientes. Tanto o julgamento como a graça, tal como operam na história, ligam-se necessariamente ao moralmente irrelevante fator do poder. Nações inescrupulosas somente serão punidas se for reunida poder suficiente para impulsionar a condenação moral que as vítimas de suas tiranias interiormente decretaram. Por outro lado, a virtude social não é necessariamente recompensada. Mesmo quando se faz uso moral do poder, o significado moral da história pode ver-se obscuramente pelo fato de que toda a destruição de um mal social envolve sofrimento de inocentes. Confrontados, que se viram com um caráter parcialmente oculto da soberania divina e colocando um julgamento divino além e acima dos grosseiros e inexatos julgamentos históricos, os profetas hebreus buscaram naturalmente uma retribuição divina, mais perfeita e mais exata, numa idade messiânica futura. Esta era vista como um reino de justiça, onde se resolveriam finalmente todas as obscuridades morais da história. A apresentação que o Novo Testamento nos faz do Anticristo, que surge no fim da história, equivale a repúdio explícito não apenas do utopismo progressista, mas também da esperança messiânica. O Anticristo simboliza a crença cristã de que a história como um todo, a despeito de julgamento e renovações parciais, permanecerá até o fim moralmente ambígua. Não há possibilidade de que se emancipe o mal, seja progressivamente, seja miraculosamente. Imagina-se, em verdade, que as mais explícitas formas do mal hão de manifestar-se tardiamente na história. Isso, entretanto, não significa a derrota de Deus. O símbolo do juízo final expressa a confiança cristã em que há um julgamento para além dos falhos julgamentos da história comum e, ao mesmo tempo, exprime renúncia à crença de que ele se realiza no campo da história. O símbolo da ressurreição implica que Deus tem recursos de amor e de misericórdia para a final superação da maldade, embora ainda, uma vez, isso esteja além das possibilidades da história. De todas as afirmações feitas por Niebuhr para transmitir a vida cristã da história, a primeira é a afirmativa de que a visão bíblica da natureza e da situação do homem é mais realista do que qualquer outra visão. A segunda é que a doutrina cristã, o próprio do significado do fluxo dos acontecimentos, pode, pelo menos até certo ponto, ser verificada ou comprovada. A terceira é a de que tanto o mistério como a significação devem figurar numa adequada interpretação da história, sendo o reconhecimento desse fato um mérito especial e não uma deficiência da posição cristã. Liberdade e pecado original. Segundo Niebuhr, somente a doutrina cristã da história enfrenta até as últimas consequências o problema do mal. A doutrina do pecado original frustra qualquer apressada hipótese de possibilidade de aperfeiçoamento humano através do autodesenvolvimento. Ao mesmo tempo, a doutrina da graça divina garante-nos que, embora presos a um destino histórico, o homem nunca será completamente impossibilitado de redenção. Não há dúvida de que não afirma a realidade da liberdade humana. Segundo ele, a história é fruto e prova da liberdade do homem. Liberdade como introdutora da genuína inovação da história. A ação livre do homem
é o sentido habitual de um grau de emancipação relativamente à necessidade natural, uma possibilidade de agir de maneira não predizível, nem mesmo com o conhecimento de todas as leis da natureza, inclusive as relativas à natureza humana. Ele está limitado a essa emancipação. Lembra-nos, por exemplo, que mesmo ao praticar uma ação historicamente significativa, o homem permanece como parte do mundo físico e biológico. Somos lembrados também de que toda ação tem lugar num contexto histórico e que para o próprio agente é uma grande parte do dado. A ninguém é permitido desfazer qualquer alteração da história. Sendo-lhe necessário tornar sua teoria moralmente aceitável, Norby admite que as coisas que se abrem para os homens incluem a procura de um bem mais valioso. O pecado original é uma corrupção que exerce domínio universal sobre todos os homens. O desafio humano a Deus é um elemento permanente da história. A queda simboliza uma inevitável corrupção da natureza humana. No último caso, que a corrupção, embora inevitável, não é natural. O que Niebuhr diz sobre a história não se pode ter como verificável em nenhum sentido empírico. A doutrina cristã busca interpretar o que acontece à luz dos dogmas da teologia cristã. São produtos da revelação. Niebuhr insiste em dizer que não fala de uma filosofia da história justamente por esse fator, pois conhece pela fé acontecimentos históricos onde se revelam a fonte e o fim transcendentes da história. Atos divinos, por exemplo, só podem ser conhecidos à luz da fé e em humildade e penitência. À luz de Hegel, Niebuhr não renunciará inteiramente a afirmar que encontra algo semelhante à comprovação empírica de sua interpretação de história. Um caminho negativo foi esboçado por Niebuhr a partir de uma comparação preliminar entre visão cristã de história e de outras visões. O caminho positivo busca interpretar ocorrências específicas enquanto manifestação de pecado e arrependimento humanos. Todos os fatos históricos comprovam a interpretação do destino humano implícita no Novo Testamento. Sua maneira de interpretar é tal como a doutrina cristã corresponde aos fatos. O tratamento dado por ele, a evidência histórica, sugere que se trata de algo além. A teoria de Niebuhr parece ter em si as mesmas defesas contra a própria destruição. O problema de validar Niebuhr está com seu argumento de que não há um sentido moralmente significativo na história, que é linear. Deve ser testada em relação ao conhecimento histórico ordinário. Fica ainda mais difícil validá-la quando se passa a asserção de que há na história evidências do julgamento divino e da graça divina. Além do significado provisório que se traduz nas obras inexatas e discerníveis da providência, deve haver um significado último que resolva o resíduo de obscuridade moral que a história apresenta. Há dois erros que os cristãos cometem: permitir que se reflitam no interior do pensamento cristão os erros das posições clássicas e modernas. O primeiro seria o apelo ao outro mundo, procurar significado além da história. O segundo é o de limitar-se a esse mundo. Em ambos os casos, Cristo deixa de ser a fonte de julgamento e passa a ser olhado meramente como algo possuído. Uma cultura cristã, corretamente interpretada, não abandona a esperança de realização, como também não outorga a qualquer intuição histórica ou particular estado de coisas a possibilidade de alcançar tal realização. Niebuhr apela para a revelação de maneira muito diferente da examinada. Dizer que o julgamento divino e a graça divina operam no plano da história é dizer de algo para além da razão. Fala de um situar-se além da inteligibilidade racional. Nega-se que a história em si seja intimamente significativa. Niebuhr parece contentar-se em dizer que o significado integral da história é transhistórico, sem se dispor a dizer que ele seja não histórico.
A noção de mistério é essencial para uma adequada interpretação da história. O mistério não aniquila, mas enriquece.